Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é sexta-feira, dia de Brasil na Copa do Mundo, tá? Brasil e Camarões, 4 horas da tarde. Temos bastante novidade aí sobre o Coringão, mercado da bola, o Gil pode estar de saída do Corinthians, chegando aí o zagueiro Kahneman, vou atualizar tudo pra vocês. E mais uma vez agradeço também, tá? A todo mundo que é inscrito, a gente bateu a meta aí de 80 mil inscritos. Vamos pra cima, rapaziada. E é isso, vai Corinthians. Primeiro ponto, tá? Vou até dar uma resenhada aqui sobre a Copa do Mundo. Nessa primeira fase já tivemos algumas surpresas, tá? Já tivemos aí algumas surpresas. A Alemanha foi eliminada na chave, mais uma vez. E a Bélgica também foi eliminada na chave, tá? A gente lembra aí que a Bélgica foi a seleção que eliminou o Brasil na Copa de 2018, nas quartas de final, 2-1. E muita gente ficou no pé do Renato Augusto. Renato Augusto entrou no jogo, já estava 2-0 para a Bélgica. Ele fez o gol de cabeça. E aí depois ele teve uma chance, tá? Que ele bateu da entrada da área, ele podia ter carregado um pouco mais. Bateu para fora. Ah, que o Renato Augusto desperdiçou a chance do Brasil. Thiago Silva perdeu o gol sozinho. Paulinho perdeu o gol sozinho. Neymar perdeu o gol. Coutinho perdeu o gol. Gabriel Jesus perdeu o gol. Todos esses perderam o gol. Mas a culpa da eliminação ficou só no Renato Augusto. E aí, para quem acompanha, né, quem gosta de futebol nesse sentido, ontem tivemos a eliminação da Bélgica ainda na fase de grupos, tá? Ainda na fase de grupos. Então, classificaram aí Marrocos e Croácia, tá? A Bélgica e o Canadá ficaram fora. E é isso, rapaziada, atualização importante pra quem gosta de futebol. Fica aquela sensação, né, já vi alguns memes, a justiça foi feita, agora o Renato Augusto dorme tranquilo e tudo mais. Courtois é um grande goleiro, mas ontem não deu pra ele, nem pra Alemanha. E eu quero saber o que vocês estão achando dessa Copa do Mundo. A Argentina quase que armou também, né, quase que ficou fora, mas aí conseguiu se recuperar, venceu as outras duas e está classificado. E hoje tem Brasil e Camarões, quero saber o palpite de vocês, família. Bom, agora falando sobre a Copinha, tá? Que ele se inicia aí já no dia 2 de janeiro. A gente sabe que é sempre já no comecinho do mês, porque a competição tem que acabar dia 25. É uma competição ali muito curta, muitos jogos, tá? Muitos jogos. E o Corinthians já tem a sua base da lista para a Copinha. Alguns nomes, como Robert Renan e o Giovani, que eram dúvidas, não serão inscritos. Provavelmente por um pedido aí do Fernando Lázaro, tá? Porque os jogadores aí já estão integrados ao time principal. Então, segue a pré-temporada com o time principal, vai fazendo e tudo mais. Não teria motivo para colocar os caras para a Copinha. Até porque o Paulistão começa dia 15. Como que você vai colocar o cara na Copinha, sendo que tem o Paulistão? Que é uma competição que você roda bastante o elenco. Tá? Então, nesse sentido, o Fernando Lázaro fez a solicitação para não inscreverem nem o Robert Renan, nem o atacante Giovani, tá? Porque eles serão utilizados na equipe principal. Alguns jogadores do Sub-17 também estarão nessa lista, tá? Como eu falei, se inicia aí no dia 2 de janeiro, o Corinthians está no grupo 11, junto com o Fast Clube, Zumbi e a Ferroviária, tá? Os jogadores aí que podem ser inscritos tem que ter nascido entre 2002 e 2007, e a lista do Corinthians é a seguinte: goleiros, Cauê, Felipe Longo, Cadu e Igor. Laterais, Léo Maná, Vitor Mer, Abimael e Caipira. Zagueiros, Alemão, Murilo, João Pedro, Renato e Cresce. Volantes, Zé Vitor, Gabriel Moscardo, Riquelme, Rian e Tomás Argentino. Meias, Guilherme Biro, Matheus Araújo, Breno Bidon, Kaique Pedrinho e Guilherme Henrique. Atacantes, Arthur Souza, Felipe Augusto, Igor, Pedro, Juninho e Wesley, tá? Esses são os nomes aí da nossa equipe que serão inscritos aí para a Taça São Paulo, né? A Copinha. E é isso, rapaziada. Desejo aí uma ótima Copa São Paulo para a nossa equipe. Quero saber o que vocês acharam da lista. Se vocês acham que o Robert Renan, o Giovani deveriam também estar inscritos na Copinha. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Corinthians tem o desejo de vender o atacante Janderson,
tá? A gente lembra aí o atacante Janderson, que fez um gol contra o Santos, né? Ele já tinha tomado um cartão amarelo, fez um gol lá na arena, foi pra torcida, abraçou a torcida, e aí não pode, é amarelo, tomou o segundo amarelo, foi expulso, tá? Ele ficou muito triste aí nessa situação, na época. É um jogador muito jovem ainda, tá? Tem 23 anos, estava emprestado pro Grêmio na última temporada. Tava vendo uma sequência boa no Grêmio, mas teve uma lesão na coluna, se eu não me engano, ou na costela. E aí ele ficou fora da reta final do campeonato. Tá ali de outubro pra frente, mais ou menos, ele não jogou. Tá? Então ele teve uma sequência boa, mas foi interrompido por uma lesão. E aí qual que é a situação dele nesse momento? Ele se reapresenta agora dia 14, junto com o elenco do Corinthians, tá? Junto com todo mundo. E o Corinthians quer vender o jogador. Não vai aproveitar o Janderson no elenco. Qual que é o problema? Todo mundo que fez proposta até agora foi por empréstimo, tá? Alguns clubes brasileiros já fizeram essa consulta ao Corinthians, mas querem o jogador por empréstimo. Ninguém quer pagar para ter o Janderson. Qual que é o outro problema? O contrato do Janderson com o Corinthians acaba dia 31 de dezembro de 2023. Então ele tem só mais um ano de contrato. Se a gente não vender o Janderson agora, vamos perder o jogador de graça, tá? Então por isso esse movimento aí da nossa diretoria vai tentar aí, quem sabe, envolver o Janderson em alguma negociação, colocar ele na lista de transferências, porque não vai ser aproveitado pelo nosso elenco, tá? Pelo nosso treinador. E as propostas até o momento são só de empréstimo. Vale lembrar que o Corinthians tem 70% dos direitos econômicos aí do atleta, é uma porcentagem boa. Se vier uma proposta, o Corinthians vai negociar o Janderson. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, para alguns times aí da Série A, de segundo, terceiro escalão, ele tem espaço, ou então na Série B, sem dúvida alguma. Tá? Um jogador aí interessante nesse sentido para o futebol brasileiro. Comentem aí, por favor, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir, se você não for inscrito, se inscreva, deixe o like e vamos pra cima, rapaziada. Temos uma informação aqui da Rádio Bandeirantes, tá? Duas notícias, na verdade. A primeira delas seria uma possível saída do Gil para o futebol dos Estados Unidos, tá? Nosso zagueiro Gil aí tá com 35 anos e tem proposta do futebol dos Estados Unidos, da MLS, né? A liga aí de soccer, como eles falam. Então, existe a possibilidade do Corinthians negociar o Gil nesse momento, tá? Que é um desejo aí do jogador, e o Corinthians não iria dificultar a liberação. Tem a proposta, segue sua carreira, seja feliz. John, de quanto que é a proposta, quanto que a gente está falando e tudo mais, não sabemos. Tá? Não temos essa informação. E não temos nem informação de que se o clube que está contratando o Gil, que está negociando, né, faria uma proposta para o Corinthians, ou se o Corinthians só liberaria o Gil, de graça. Tá? É uma possibilidade. É uma possibilidade. E aí, por outro lado, o Corinthians estaria negociando com o zagueiro Kahneman do Grêmio. Argentino, 31 anos. E aí, segundo a própria Rádio Bandeirantes, o Corinthians gostaria de ter Balbuena e Kahneman na zaga. E aí o Gil teria a proposta dos Estados Unidos, já não teria problema. Liberaria o Gil, contrataria o Kahneman. Por quê? O Kahneman tá num processo de renovação com o Grêmio, tá? Emperrou a renovação dele. E aí ele poderia ir para algum outro clube do futebol brasileiro. E aí, cara, eu tenho muitos pontos. Sobre o Gil, eu não tenho muitas considerações. Se ele quiser ir para os Estados Unidos, se a proposta for boa, ou se o Corinthians entender que vale a pena, porque o salário do Gil é alto, tá? 700 mil por mês. Então poderia até compensar uma negociação aí pelo Gil. 35 anos, dificilmente a gente vai vender esse atleta depois. Enfim. Agora, você tratar o Kahneman como seu substituto e colocar, gostaria de ter a dupla Balbuena e Kahneman, é difícil, cara. É difícil. Primeiro porque o Kahneman já tem 31 anos. O Kahneman vive uma série de lesões. Nas duas últimas temporadas, o cara não conseguiu ter uma sequência grande. Lesão, joga, lesão. Joga, lesão. Joga, lesão.
Então assim, o cara já vem de um histórico de lesões. Já tem a idade avançada. Até que ponto vale a pena essa contratação? E aí vou trazer uma outra questão. O Kahneman é argentino. Ou seja, vaga de estrangeiro dentro do Corinthians. Ah, John, mas o Corinthians não vai negociar o Cantillo para abrir uma vaga de estrangeiro? Vai negociar o Cantillo. Só que qual que foi a contratação do Corinthians agora recente? O Romero, que é paraguaio. Aí você estaria tirando o Cantillo, que é um colombiano, para trazer o Romero, paraguaio, e o Kahneman, argentino. Então você estaria liberando uma vaga, mas já trazendo 2 atletas, acabando com a sua vaga de estrangeiro. Aí se surge uma oportunidade boa de mercado, de trazer um meia, de trazer um atacante, aí você não pode, por quê? Porque já tá cheio de estrangeiro no seu clube. Então assim, até que ponto vale a pena a contratação do zagueiro Kahneman? Fora que, na minha opinião, não é um cara que hoje tem condições de ser titular do Corinthians. Em 2017 foi um cara que jogou muita bola, 2016 jogou muita bola o Kahneman, mas hoje, 2022, e pensando já que é na próxima temporada, 2023, não vejo o Kahneman como o nome ideal para nossa zaga, tá? Não vejo. Para mim é retrocesso. A negociação do Gil, para mim, ok, entendo. Se for negociado, eu vou entender. Agora, trazer o Kahneman como peça de reposição e falar que não, gostaria de ter o Balbuena e o Kahneman, pô, difícil. Ainda mais que o Balbuena tem contrato só até o meio do ano. Então você vai ter que comprar o Balbuena também para garantir essa zaga, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Trouxe aqui muitos pontos, tá? Positivos e a maioria negativos sobre essa negociação com o Kahneman e quero saber a opinião de vocês. Será que a nossa diretoria tá buscando aí mais uma temporada sem títulos? É o que parece, tá? É o que parece. Comentem aí, por favor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!